Então, elevar o nosso pensamento até o alto, lembrar da presença grandiosa de Jesus e pedir a Ele, Mestre nosso, que nos abençoe essa nossa jornada de hoje, que é o nosso estudo, o nosso aprendizado, que abençoe a todos nós que estamos aqui presentes, abençoe a toda a humanidade do mundo e que nos abençoe, que nós, cada dia mais que passamos juntos aqui nessa jornada online, nós possamos aprender coisas mais agradáveis, coisas mais agradáveis para a nossa evolução. E muito obrigada, mestre, por essa oportunidade e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Pois tá, na reunião passada nós estudamos o capítulo 18 de Os Mensageiros. Vou colocar aqui alguns slides só para a gente lembrar, né? Vamos fazer um resuminho dele aqui, do capítulo. Aqui está. Então, nesse capítulo, nós vimos sobre a tempestade magnética. Similar às nossas tempestades que nós temos aqui, né, no nosso planeta, na questão dos efeitos, né, aquela aparência, as tempestades magnéticas, elas são provenientes da nossa mente. Nós, encarnados e também os desencarnados, quando nós pensamos, nós geramos energia. E essas energias podem ser energias de boa qualidade ou energias que podem causar danos. E essas tempestades magnéticas, eram resultado daqueles pensamentos da Segunda Guerra Mundial. Imagine que na Segunda Guerra Mundial muitos sentimentos, muitas emoções em desequilíbrio, tanto na questão do sofrimento quanto na questão do ódio. Então, esse capítulo, ele nos leva a refletir sobre os nossos pensamentos. Como é que nós estamos pensando? Como é que nós estamos vibrando? Quais são as nossas conversas? O que nós colocamos dentro da nossa mente, nas nossas leituras, nos nossos acessos a filmes, agora tem as redes sociais, que também é uma outra fonte, onde a gente alimenta e cria, gera energias. E essas energias, então, elas vão se alastrando, né? Daí a recomendação e a necessidade de nós estarmos sempre vigilantes com o que nós pensamos. A necessidade de estarmos ligados à prece, a necessidade de evitarmos aqueles pensamentos ou as conversas de julgamento, de críticas, de maledicência, maldades, enfim. Então, esse capítulo nos levou a essa questão, né, da gente. Ele nos mostrou as tempestades magnéticas, né? E então cuidar dos nossos pensamentos. E a guerra, ela também acontece no mundo invisível. A gente, como nós estamos encarnados, a gente não vê o todo. A gente vê uma fração só do que acontece. A nossa mente, nossos olhos, o nosso sentir nos ilude um pouco. Quando nós estamos no plano espiritual, a nossa visão se amplia mais, dependendo do nosso avanço, né, nessa questão de conhecimentos, de moralidade também, né, no plano espiritual. Então tem uma ampliação dessas visões. Ontem mesmo nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, que esclarecia sobre isso, essa questão da erraticidade
a gente poder, até mesmo os obsessores, né? Eles têm mais poder. Por que, que eles têm mais poder? Porque eles podem, aqueles que já são mais treinados nisso e estão na sintonia que nós estamos, eles podem ler nossos pensamentos, por exemplo. Pode influenciar nossas decisões, pode influenciar até a nossa vontade. Por isso que no livro dos Espíritos tem aquela questão que diz que que eles estão presentes o tempo todo em nossas vidas, de sorte que eles nos conduzem, nos dirigem. Esse é o termo que eles dirigem. Então nós estamos envolvidos nessa multidão de seres espirituais. Conforme o que eu penso, conforme o que eu sinto, é o que eu atraio para mim e para os meus. No meu lar, no meu local de trabalho, onde eu estiver. Eu estou sempre envolvido por essa multidão. Multidão boa ou multidão não tão boa assim. Então, ele esclarece que a origem dessas tempestades, então, é psíquica. É psíquica. Então, hoje nós estamos vivendo um momento assim muito complicado, né? Devido à guerra lá de Israel e Palestina, devido à guerra da Ucrânia e Rússia e outras guerras que tem por aí, também até mesmo as guerras das emoções. Então a gente a necessidade, né? Aqui diz a importância de nos unirmos em prece para minimizar determinadas situações. Então a gente procurar cultivar bons hábitos. O culto cristão no lar é um deles. A oração, né? E a oração não é só aquele momento onde a gente se recolhe ao nosso quarto, como orienta Jesus, para fazer aquela conversa com Deus. Mas aquele momento podemos reunir nosso quarto íntimo, onde estivermos, o quarto do nosso interior, onde estivermos, gerar boas energias através dos bons pensamentos. É um exercício, é um hábito que nós precisamos criar para que nós possamos melhorar tanto a nós quanto aos que nos rodeiam, às pessoas que amamos. Muito bem. Então vamos agora para o capítulo de hoje. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse capítulo 18? Hoje nós já vamos então para o capítulo 19. Não? Então vamos para o capítulo 19. O capítulo 19 trata de o sopro. Alguém já ouviu falar dessa técnica, o sopro? Não, Não. Não? nunca vi. A senhora já ouviu, dona Laurinha? Não. Também não. Eu já ouvi, nós temos o passe, né? Aquele passe tradicional, passe magnético. E a técnica do sopro é uma técnica que foi utilizada lá atrás, né? No começo do Espiritismo. Quando eu era adolescente, eu já ouvia falar dessa técnica do sopro. Ele vai esclarecer aqui um pouco mais no decorrer do capítulo. Havia a técnica do sopro, é da mãe soprar no dodói do neném e sarar. Pois é essa aí, ó. E Sara, não Sara? Ou Você acha que isso cai, funciona? machuca lá e chora. Já, não, deixa que a mamãe vai soprar, vai sarar. Aí só dá um beijinho ali e sara. Sara, então, se funciona com bebê, pode funcionar com outras circunstâncias também, né? A senhora lembrou bem. O sofra, é isso aí. Já fiz isso quantas vezes? Então, o carinho, né? Uma massagenzinha na barriga quando tá doendo, Aham, né? é. Então, tudo isso faz parte da influência magnética. A mãezinha faz isso nem pensar o que ela está fazendo, né? Mas na verdade ela está transmitindo energias ali, né? Tá fazendo. As benzedeiras, né? Com os raminhos de arruda e tudo mais, estão o quê? Transmitindo energia, né? Então são várias técnicas, essa é uma delas, né? Que no começo lá
Eles utilizavam, hoje dentro da doutrina espírita não se usa mais o sopro, mas nós vamos ver um pouco mais no decorrer do capítulo. Então, nós paramos no capítulo anterior, capítulo 18, quando eles estavam se preparando para partir daquela centro de passagem, onde os trabalhadores lá do centro, os mensageiros, eles passavam por ali para descansar, repor as energias e continuar a viagem em direção à crosta terrestre. Então eles estavam já se preparando para continuar a viagem e Alfredo então ponderou, né? Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Então, quando ele fala que a tormenta, como nós já lembramos, é a tormenta o quê? Magnética, energia magnética que estava sendo gerada em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Então, a questão psicológica ali, né, o clima estava assim, bastante desequilibrado. E como nós já explicamos, né, no capítulo anterior, devido às muitas mentes gerando dor, sofrimento, ódio também. Então tudo isso fazia gerava essa tormenta. E se ele saísse daquele centro ali de recuperação em direção à viagem, eles poderiam enfrentar então essas tormentas magnéticas. Então ele pediu para eles demorarem um pouco mais ali. E depois ele fala, aí vocês poderão até usar o meu carro até a zona, assim que se torne possível. Fornecerei um condutor adestrado. Quando ele usa aqui meu carro, né, o André fica um tanto surpreso. E a palavra adestrado também leva nós a entender que se tratava de veículos com tração animal. No nosso lar, aqui já até lembro aqui que o nosso lar tinha as operações dos samaritanos, que também usavam esse tipo de transporte. E ele ficou espantado porque ali é uma zona assim, bastante isolada, próximo já à crosta terrestre, e ele imaginou que ali talvez não tivesse esse tipo de transporte com tração animal. Então é só esse esclarecimento. Aí ele soube que esse transporte ela se distribuía por todas as zonas mais próximas da crosta e eram bastante numerosos. E eles estavam em bases assim transcendentes do eletromagnetismo. Essa palavra transcendentes do eletromagnetismo me chamou a atenção, porque até a gente estava estudando também ontem no estudo do Livro dos Espíritos, que a gente conhece tão pouco, né, das questões, né, dos magnetismos, né, do fluido cósmico universal. A Gênese, o Livro dos Espíritos, traz informações, né, e até a Shirley estava comentando, né, ali a presença de Deus, né, se revela através do fluido cósmico universal. E a gente não entende como é que é essa questão, né? Que é onipresente, Deus está em toda parte. Como é que funciona isso? Então, muitas coisas que a gente ainda não entende. Então, quando ele fala aqui transcendente do eletromagnetismo, nos leva ao entendimento assim que a utilização do eletromagnetismo ela é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Hoje, com o avanço assim, da tecnologia, nós já percebemos, né, o uso da eletricidade, das forças magnéticas. Hoje, até a forma como nós estamos aqui nos comunicando é uma utilização dessa força, né, magnética. Imagine em mundos mais avançados, né, o que não se faz com as energias, né, com as derivações do fluido cósmico universal, que é da onde se origina todas as outras energias. Então o orientador estava dizendo para eles permanecer um pouco mais, né? E
E aqui entretanto, e o Aniceto, né, falou, mas nós temos que ir porque nós temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente André precisa iniciar aprendizado ativo. O que é aprendizado ativo? Nós vamos saber nos próximos capítulos, mas é aquele aprendizado onde ele já entra praticando, né? Ele observa uma vez, na próxima vez ele já está ajudando no socorro aos encarnados. E Alfredo, então, falou que a questão do trabalho, né, a que fazeres, né, tem em toda parte. E ali no centro também tinha onde eles poderiam cooperar e ajudar no serviço, a serviço de Deus. E estava dizendo assim que o Vicente e o Alfredo, né, que eram os dois que estavam na parte do treinamento, a equipe era uma equipe grande, mas esses dois estavam na parte de treinamento, eles poderiam auxiliar ali, né, acompanhar, por exemplo, no trabalho de prece, que vai ajudar muito, né, na contribuição de melhorar as energias, até mesmo essas energias, esses campos energéticos que são gerados e que às vezes até fomenta mais a questão das discórdias, das guerras, né, que acontece tanto no plano físico quanto espiritual. E o Aniceto então achou a sugestão bastante proveitosa, excelente, como diz ele, e disse então que a oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Então, através da oração, nós também aprendemos, né? É vasto reservatório de ensino edificantes. Como é que nós aprendemos através da oração? É que na oração, né, tem todas aquelas recomendações que nós estudamos no Evangelho de Jesus. Lembra? De moralidade, de limpar a alma, de fazer as pazes com seus inimigos, com seus adversários, de construir o perdão dentro de si. Então, a oração leva a outras questões. Não aquela oração labial, né, que não sai do coração, mas a oração verdadeira mesmo, aquela que o Cristo nos ensinou, ela traz convites a mudanças, a transformações, a reforma íntima. Então, na oração, nós temos esse caminho também de nos melhorar, né? Por isso que ele fala assim, é que a oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Muito bem. A Ismália, né, que é a esposa do Alfredo, ela falou que já estava no horário e que estava quase na hora, que era para ele se dirigir então ao momento da oração, daquele momento do compromisso de trabalho que eles tinham feito. E aí a Alfredo também, né, recomendou que aparece dois outros personagens aqui, ó. Preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Aqui então apareceu a primeira vez a palavra sopro, que é a técnica que eles iam utilizar. André Luiz então ficou surpreso e perguntou que técnicas do sopro. Ele era médico aqui na Terra, mas ele desconhecia totalmente essas terapias alternativas, né, de uso do magnetismo. Ele era aquele médico tradicional. E
Aí Alfredo falou assim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Olha a importância que ele está se referindo aqui a essa técnica do sopro curador. Comumente vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Então, nós conhecemos assim, várias técnicas aqui, né, de terapia. Hoje tem surgido até muitas outras, né, nessa área de magnetismo. E dentro mesmo, não só dentro da doutrina espírita, mas fora dela, mas dentro da doutrina espírita tem vários estudiosos, inclusive médicos, né, tem equipes de médicos que estudam algumas técnicas de uso para o tratamento através do magnetismo. Então o Vicente pergunta, que ele também foi médico aqui na Terra, né, além do André Luiz, se esse patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado. Qualquer um de nós podemos utilizar dessa técnica? Essa é a pergunta. E ele diz como passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Então, esse seria a técnica do sopro. Eu trouxe aqui um artigo, né, de um curso sobre o sopro. Vou exibir aqui para a gente entender um pouquinho mais, que é o técnicas terapêuticas magnéticas ao sopro. Mas antes, vamos ver só mais um slide aqui nessa linha do sopro, que ele vai esclarecer um pouco mais. Ó. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram longamente, adquiriram experiências a preço alto. Então veja bem, né? Toda técnica ela requer treinamento, requer porque a pessoa precisa desenvolver também algumas questões interior dela, né? Modificar-se em algumas situações, até no campo da alimentação mesmo, comportamento emocional, né? dos pensamentos, para que essa influência magnética ela surta efeito. Aqui ele fala assim, a boa vontade humana, né? Essa palavra boa vontade é muito utilizada dentro das técnicas de terapia magnética. Sempre fala, precisa ter boa vontade. E o que é a boa vontade? É aquela pessoa que tem o entendimento da necessidade daquela pessoa que vai lá, né, o paciente que vai receber a terapia, e ter compaixão, e com isso ela se esforçar também para a mudança interior dela própria para poder ser um bom terapeuta. Precisa que ela tenha também algumas mudanças interiores, no emocional, nas práticas, nos comportamentos aqui da Terra. Então ele fala aqui que essas pessoas que utilizam dessas técnicas lá no plano espiritual, né, que são os espíritos desencarnados, eles adquiriram experiências a preço alto. Então foram muitos exercícios, muito treinamento, muito aprendizado para poder se tornar servidores respeitáveis nas realizações que atingiram. E ele fala aqui, ó, ganham remunerações de vulto. Quer dizer,
eles crescem, né, espiritualmente, porque não só pela própria prática, que ela traz resultados muito eficientes na cura dos espíritos, mas também no próprio desenvolvimento individual, né? Cada um, né, começa a se desenvolver e a promover mudanças. Aí ele fala, mas para isso precisamos conservar a pureza da boca e a santidade das intenções, né? Quando ele fala em pureza da boca, não é só questão física, não, é o falar, né? É o que a gente expressa, é o que a gente precisa ter a vigilância, né? E a santidade das intenções. O que é isso? É uma boa vontade, a intenção, né? Boa intenção de fazer a prática da caridade dentro daqueles conceitos que nós já temos sobre a caridade, que a gente já estudou em algumas outras partes. Muito bem, eu vou colocar aqui então um pequeno estudo, depois a gente volta para os slides aqui. Se nós paramos, só para eu me localizar aqui. Pureza da boca. Muito bem. Slide número 9. Vamos mudar aqui para o outro aqui. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito do que nós já vimos até agora? Enquanto eu busco aqui o nosso técnicas terapêuticas magnéticas, o sopro. Então aqui ele faz uma citação de Mateus, capítulo 15, versículo 11, que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Vocês lembram dessa passagem, né? O que ela está nos dizendo? Não é o que entra pela boca. Jesus, né, fez essa passagem no momento, né? Ele estava sendo criticado, né, por andar com pessoas que não eram bem vistas e não lavar as mãos, aquelas questões todas das práticas exteriores. E ele lembrou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, né? Aquelas palavras inadequadas, o que a gente exterioriza, né? E pode trazer grandes problemas, não só para quem exterioriza, né? Como para aquelas pessoas à nossa volta. E aqui tem uma outra passagem do Cristo, que já é sobre o sopro curador. Ó. Disse então Jesus, segunda vez, paz convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Está em João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Também lembremos que Jesus, né, ele fez várias práticas curativas, né, todas essas práticas que ele fez, não só na área da cura, como em outras, ele sempre lembrava que eu fiz isso e vocês também podem fazer isso e muito mais, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que o Cristo fez, nós podemos fazer também. Foi isso que ele falou. Então, aí vem aqui o sopro curador. Jesus usa o sopro, então, no primeiro contato com os apóstolos após a crucificação. Qual teria sido a necessidade desse auxílio de Jesus aos apóstolos? Podemos pensar que foi para serenar seus corações, pois eles estavam muito amedrontados com tudo que havia ocorrido. Eles não imaginavam que Jesus seria morto. Então utilizou o sopro curador para quê? Para acalmar, serenar, né, os ânimos. Imagine como é que estava
o pensamento, o sentimento dos seguidores do Cristo. Alguns deles até negavam, né, Cristo, falavam, não, eu não conhecia ele, não, né, não faço parte, que estavam todos amedrontados. Jesus tinha sido crucificado. Seus seguidores estavam sendo perseguidos, não só pelos romanos, mas pelos próprios judeus, né, da época, que foram que condenaram, escolheram que deveria ser salvo Barrabás e não Jesus. Lembra da lavagem dos Pilatos, lavando as mãos, né, e se omitindo, porque diz que os próprios seguidores, não, os próprios judeus, né, condenaram Cristo. Muito bem. Então aqui tem alguma, lembrando aqui, ó, no livro Passe Espírita, fala sobre o sopro quente e o sopro frio. Então, aqui ele fala sobre como é que funciona o sopro quente, por exemplo. Como eu estou falando demais, alguém poderia ler esses slides? A Shirley, por exemplo, a Regiane, Cristiano. Então vamos lá. O sopro quente. A primeira técnica consiste em encher completamente os pulmões e depois soprar todo o ar com a boca bem aberta. Normalmente não se aplica diretamente o sopro sobre o paciente, mas sobre um lenço que é depois colocado no paciente. Pode ser uma técnica de concentração de fluidos. Ela é indicada para tratamentos de inflamações, torções, hematomas, cólicas e dores localizadas em geral. É isso aí. Algum comentário? O que vocês acham dessa técnica? Sopro quente. Algum conhecimento mais? Ele recomenda não fazer assim diretamente, né? Sopra assim. Mas soprar sobre um lenço, né? Depois que é colocado no paciente. Talvez pela questão mesmo, né? Talvez questão higiênica, eu não sei bem qual que é a razão, né, de não fazer diretamente. Como a dona Lalinha disse, né? Na criancinha faz diretamente, né? É a mãe. Em Odilon, nesse caso, o calor do sopro com o lenço, ele esquenta mais, é aquele calor do lenço que ajuda na tirar a dor, no caso, né? Porque se você soprar direto, ele não tem calor suficiente. No lenço já leva o calor. Certamente é por isso. Pode ser, bem lembrado. Não tinha pensado nisso. Pode ser auto-aplicado também? Então, eu não sei. Vamos ver se mais à frente tem alguma coisa sobre isso. Mas eu acredito que sim, né? O autopasse, nós não fazemos ele, né? Sim. E o autopasse, eles têm a recomendação, né? Dentro da doutrina espírita mesmo. Acho que a Allan Kardec, não, a Leon Denis, né? Que recomenda o autopasse. Então a gente faz esse... Eu penso que sim também. Aqui ele fala, ó, a indicação, né? Inflamações, torções, hematomas, cólicas e dores localizadas em geral. Esse é o sopro quente. Vamos agora então para o próximo sopro frio. Quem que faz a leitura? Pode ser o Cristiano mesmo ou outra pessoa? O sopro frio. A segunda técnica consiste em encher os pulmões e soltar o ar aos pouquinhos sobre o paciente. Pode ser uma técnica de dispersão de fluidos. Ela é indicada para casos de desmaios, crises nervosas, incorporações indesejáveis, etc. E aí? Então vamos pensar assim, né? Enche o ar e vai soltando aos pouquinhos. Esse aí já é diretamente no paciente, não usa o lenço, pelo que eu entendi aqui, né? Assoprando. Mantém uma certa distância e assoprando.
Dispersão do fluido. No autopasse, nós temos esse momento, né? Primeiro a gente faz a dispersão dos fluidos, né? Que é aquele movimento rápido, onde a gente vai se tocando, assim, né? Ó, e vai tirando, aqueles fluidos mais densos vão sendo retirados. E no sopro ele também ele promove essa dispersão de fluidos. Então, provavelmente a pessoa ela está sob o impacto, né, de uma densidade grande de fluidos, e quando a pessoa quando faz a técnica do sopro, esses fluidos são retirados, são dispersos. Por isso que vem na questão do desmaio, crise nervosa e incorporações indesejáveis, né? Porque que é a questão do assédio de espíritos, né? Obsessão. As crise nervosa é aquela pessoa que às vezes ela entra em surto mesmo, né? Eu conheço casos assim. A pessoa perde completamente o controle. Então, a técnica do sopro ela pode auxiliar a tirar a pessoa daquele surto. Esse é o caso. Vamos lá, continuando. Não, acho que eu coloquei só esses dois mesmo. Não coloquei muita coisa aqui não. A Shirley tinha perguntado sobre Autoaplicação. a autoaplicação, né? Eu vou ver se tem alguma informação em algum outro. Eu sei que eu pesquisei na internet, né? Essa questão aqui. Pode ser que tenha alguma técnica. Daí na próxima reunião eu trago. Se alguém encontrar também, traz para nós, para a gente conversar sobre o sopro. É uma técnica diferente, né? A gente, as casas espíritas, eu não sei por que não utiliza, não é? Talvez por conta da movimentação, né, que pode causar essa ela fala, tá usando muito, como é que é, rituais, né? Talvez seja por isso, eu não sei bem por que. Mas eu soube eu lembro que tinha essa técnica antigamente. Vamos lá então, voltando à nossa apresentação aqui. Bom, então continuando nosso estudo aqui sobre o sopro. Ele falou aqui no finalzinho aqui, pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção de falar do mal, né? E a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Então, olha só. Primeiro, para aplicar ele, não é tão simples, né? Assim como todas as técnicas de terapias, a gente precisa ter um treinamento e precisa ter uma vigilância. Assim como nós falamos sobre a oração, né, que a oração ela auxilia no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento, essas técnicas terapêuticas também, porque ela nos leva a mudanças de hábito. Né? Então aqui diz assim, ó, imprescindível que o homem tenha um estômago sadio. Como é que a gente tem o estômago sadio? Através de boas práticas alimentares também, né? Entre outras coisas, né? Práticas alimentares. Então a gente muda os nossos hábitos.
A boca habituada a falar o bem. Então, toda vez que a gente for criticar alguém, falar mal de alguém, a gente vai lembrar, puxa, eu tenho compromisso de prática terapêutica lá na casa espírita. E se eu fizer isso, eu não vou estar preparado, eu não vou fazer um bom trabalho, eu não vou conseguir atingir o objetivo de promover a cura de alguém lá. Então eu vou me conter, né? Já é um caminho, já estou, ainda que seja pelo motivo, né, do meu trabalho, já é um caminho de mudança de hábitos. Com a abstenção do mal, complicado, né? Abster-se de fazer mal. E a mente reta, gente, sempre lembrando da vigilância ao pensamento, ao que a gente emite. Nós geramos energia o tempo todo, então nosso pensamento é o caminho. E interessado em auxiliar. Esse interessado em auxiliar é aquela questão. A gente geralmente toma conhecimento, né? Às vezes o grupo mediúnico toma conhecimento do paciente que vai lá, das dores que ele está sentindo, das aflições que ele está passando, as suas angústias, e aquilo desenvolve no médium a compaixão. E daí então ele vai para fazer a prática com interesse de ajudar, de auxiliar, tirar aquela pessoa daquela situação. Então, a partir do momento que nós cumprimos esses requisitos, diz aqui, nós teremos então sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Então, vai levar a saúde para as pessoas. Muito bem. Vamos para o próximo. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar, estavam perplexos, perplexidade, Alfredo considerou. Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhe, por vezes, o sopro divino. João 20, 22, acho, aquele que nós vemos lá na explicação. Lá, né? O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo de Paz, em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Aqui ele está, então, ressaltando, né, como é que é a importância do sopro em todas as épocas sempre teve. Né? Talvez a primeira, né, que foi citada, né, na criação da vida, a criação do ser humano, que tem aquela alegoria onde Deus soprou, né, deu o sopro da vida, né, na criação de Adão e Eva. De lá para cá, né, tem várias citações do uso do sopro curador. E ele cita como o exemplo da natureza, que é o vento. Né? O vento seria uma forma de levar também energias. Muito bem, alguém mais? Comentários sobre essas técnicas? Alguém tem conhecimento? Acho que a Shirley está fazendo até um curso, né, Shirley? Sim, estou fazendo curso de Reiki. Daqui a pouquinho eu vou começar minha aula de novo. É o uso da energia magnética, não é? O Reiki? Sim, isso mesmo. Então, são técnicas. Técnicas para transmitir através da energia do pensamento, né? As vibrações que vão poder ajudar o outro. Então. Tem muitas técnicas, né? A barra de Axe, eu fiz um curso uma vez de barra de Axe, né? Que é aqueles pontos na cabeça, né? Que você faz a magnetização também.
a pessoa. Barra de Axis é muito bom. Já fui em uma sessão de Barra de Axis. É ótimo. É ótimo. É ótimo para quem aplica e é ótimo para quem recebe. É interessante que essas técnicas, os dois lados, né? O terapeuta ele recebe e ele doa também. Talvez até receba mais do que doa. O interessante nessas técnicas, nessas terapias também, é que a cura ela se processa e a pessoa às vezes nem fica sabendo o que aconteceu, né? Porque geralmente a pessoa que está com a enfermidade ela procura socorro em várias fontes. Aí ela não fica sabendo o que curou. E acaba acreditando na questão material. Não foi tal remédio que eu tomei que sarou. Na verdade, tem muitas coisas, né, que a gente nem entende, né, que pode ter envolvido. Até as orações, né, que o pessoal faz, né. A pessoa às vezes está enferma e pede, vamos fazer orações, né, ciclo de orações, reunir, faz oração. Aí a pessoa demora, né, claro, algum tempo. Aí que depois que ela cura, ela fala, foi o remédio tal, né, até passa a receita. Tem um caso citado por Bezerra de Menezes, né, aqui no curso de vibração que nós estamos fazendo, que ele promoveu a cura, né, de um obsediado, né, que estava assim, bastante agitado e tal. O grupo mediúnico reunia, tentava a cura e não conseguia. Daí chamaram Bezerra de Menezes e ele impôs as mãos lá e a pessoa se curou. Então vem a explicação, né, da questão que o médium ele precisa ter uma preparação para fazer isso. Assim, né? Não é qualquer médium que consegue o resultado. Na obra de Allan Kardec também tem uma outra situação de uma pessoa que ela estava no processo obsessivo tão forte, né, que dava convulsões, ela perdia totalmente o controle de si mesmo. E aí eles souberam desse caso e perguntou para o mentor o que poderia ser feito. Aí ele falou, vocês podem fazer oração. Né? Vocês se reúnem todo dia, numa determinada hora, e façam oração pelo esse paciente, pela essa pessoa. E assim eles fizeram isso por 30 dias. Depois de 30 dias a pessoa começou a manifestar a melhora, tal, sarou. Só que ela nunca ficou sabendo quem foi, de onde que veio a cura. Ela estava também fazendo tratamento médico e tal, né? Mas eles acompanhavam, né? Alguém conhecia a pessoa, sabia informações. Então, essas curas, elas geralmente é a recomendação mesmo dos espíritos, né? Que não precisa estar divulgando, né? Foi tal pessoa, foi isso e aquilo. Às vezes a divulgação ela é útil para que as pessoas, né, fortaleçam a sua fé, né, e procura mais gente se envolver nesse processo, mas não para a própria pessoa, às vezes não faz muita diferença. Eu conheço um caso também que lá em Dourados, uma pessoa ela estava apresentando, ela foi no hospital universitário, né? E uma junta de médicos lá fez o exame, ela era fumante e diagnosticou que ela estava com câncer no pulmão. O câncer no pulmão é um negócio sério, né? Que a pessoa dificilmente ela sobrevive. E daí começou a fazer um trabalho no centro espírita, né, para ela. E ela continuou indo no hospital. E passado algum tempo, eles repetiram os exames e os médicos falaram, olha, a gente se enganou, na verdade não é câncer. Foi uma pneumonia que ela ficou assim recolhida, ela mal curada, né? E ela se apresentou, então apresentou essa mancha e nós nos equivocamos. E aí, será que foi lá na casa espírita que ela foi curada do câncer ou foi o médico mesmo que se enganou? A dúvida fica, né? Como é que é? Como é que é isso? Então as curas elas acontecem, só que nem sempre. Antigamente, né, na época de Jesus, era certeza que era Jesus, por quê? Porque não tinha, né, outro caminho, né? Tinha que ser. Agora hoje, né, quando com
a gente procura socorro, né? Quando você apresenta alguma... Tem tantas receitas, né? Receita dentro da área da medicina, fora dela, né? Então, usa tal remédio, usa isso, né? E daí você acaba fica sabendo que curou. Muito bem. Então, aqui voltando ao nosso capítulo aqui, né? Eles falam então que a tarefa, né, de ser um terapeuta nessa área do sopro, né, exige bastante treinamento, é uma tarefa de especialização e que nem sempre é fácil a todos. E a Ismália que era responsável por receber essas pessoas para esse treinamento. Aqui ele fala da Bíblia, né, do sopro da vida, em Gênesis 2:7, que nós já citamos, lá onde Deus, né, soprou para criar a vida. André Luiz, aqui ele está também lembrando da intenção, né? Intenção que se faz para chegar à cura. Né? Nós já falamos isso anteriormente, né? A boa vontade, aliviar e curar, isso tem muito significado. Vamos para frente. Ele já tinha trabalhado até, não na questão do sopro especificamente, mas nessas terapias de magnetização lá no nosso lar, né? Por isso que ele está lembrando dessa questão aqui também. Temos ali, então, falando dos institutos, né, de aprendizado nessa área de terapias. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade da cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. É importante a gente entender, né, que o tempo todo nós estamos gerando energia. Então, aqui nós estamos tendo conhecimento que a gente gera energia pelo pensamento, mas através da nossa respiração também. Daí a questão, né, quando a gente faz as mentalizações e tudo, nós somos orientados a nos educar na respiração, né? Respira longamente, né, profundamente, mentaliza, fixa seu pensamento na respiração. Tem até alguns exercícios, talvez na próxima reunião possa até colocar aqui. Hoje nosso tempo já está terminando. Já avisou até aqui o Google. Para a gente até fazer um exercício de mentalização e visualização que nós praticamos lá no curso Vibração. Esperava que o Aniceto prosseguisse mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo cercara-se de nós, operoso e solícito, dizendo: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. E aí seguiram o Aniceto, né, com prazer, e interromperam então as lições porque eles tinham outras tarefas. Com isso nós terminamos o capítulo de hoje. Algum comentário mais? Alguma observação? Alguma contribuição? Tudo certo? Então vamos encaminhar para o encerramento. Alguém quer fazer a oração de encerramento? Ok, vou fazer então. Se cair a nossa ligação por causa do tempo, né, que tá bem em cima, um bom domingo para todos, um bom sábado, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos, neste momento, nos ligar a Deus, nosso Pai, essa espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais,
dirigindo a nossa vontade para os bons pensamentos, os bons sentimentos, que possamos gerar, Senhor, como foi estudado neste capítulo, gerar boas energias, que possamos cada vez mais contribuir para a melhoria da atmosfera espiritual que nos cerca e que essa mudança, essa melhoria possa influenciar o mundo, possamos ser geradores de energia de paz, de amor, de equilíbrio, possamos cada dia mais vigiar-nos nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, no nosso sentimento, no nosso falar. Que a sua paz permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos. Muita paz. Deus abençoe. Tchau para todos. Que assim seja. Amém. Bom final de semana para todos. Obrigado Com a graça de a Deus. todos nós.